Fala pessoal, tudo bom? E aí, povo, você se considera como uma pessoa livre de vícios ou você tem os seus vícios? Você está pensando o quê? Em drogas, em álcool, está pensando em sexo, está pensando em guloseimas? Mas e o vício com os pensamentos negativos que você tem e alimenta todos os dias? Que tal você poder chegar e falar assim, ó, tô limpo de pensamentos negativos, só por hoje. A gente já se fala. É isso aí, né, gente? Quantos pensamentos e sentimentos negativos produzidos todos os dias, né? Intoxicando seu organismo, até físico, porque você adoece, psicossomatização, mas também, a princípio, a mente e o coração infestados, né, de angústia, mágoa, medo, raiva, tudo que não presta. Aí você vai dizer assim, mas eu não quero nada disso na minha vida. Quer porque cada uma dessas emoções justifica uma incapacidade, justifica uma covardia sua, exatamente. Tô com raiva de alguém porque alguém me prejudicou e minha vida não anda. Não anda porque você não tem coragem de mudar. Então é melhor ter raiva de alguém. Eu tô com medo de alguém que pode me fazer mal, então minha vida não anda. Não anda porque você não enfrenta seu medo. O problema não é o outro. Mesmo que aquela pessoa saia do teu caminho, outras virão ocupando aquele mesmo espaço. Vamos dizer que você diga, eu sinto muita culpa, isso me prende, eu tenho que de algum jeito resolver essa questão. De novo, olha aí, você querendo que as coisas sejam do jeito que você quer. Você querendo, na sua arrogância, mudar até o passado. Porque dentro de você, não é, emocionalmente, você quer voltar no tempo, entrar numa máquina do tempo e mudar o passado. Racionalmente você sabe que isso não é possível, mas emocionalmente você fica procurando isso dentro de você, ruminando os sentimentos negativos. Seja o sentimento de raiva ou de culpa, ou medo, né? Qualquer uma dessas cargas negativas. E ainda a mágoa, pior de todas. Mágoa é coisa de gente totalmente controladora, manipuladora, mimada. Não é coisa de gente muito sensível e boazinha, não. Mágoa é coisa de gente que quer que os outros sejam do jeito que ela esperava, dentro das suas expectativas. Cheia de ilusão, claro, pessoa iludida, mas uma pessoa exigente. Então, qual é o denominador comum de todas essas emoções negativas que são verdadeiros vícios emocionais? Exigência. Você é muito exigente com a vida, você é muito exigente com você mesmo e você é muito exigente com todas as pessoas ao seu redor. Se você conseguir afrouxar essa resistência, que é uma resistência, eu não quero que os outros sejam de outro jeito, senão do jeito que eu acho certo, senão do jeito que eu julgo. Aí você vai dizer assim, mas, por exemplo, existem pessoas que é senso comum, que essa é a atitude correta, né, na nossa sociedade. Não interessa, cada um tem o seu grau de evolução. Se não te agrada, se afaste. Se não te agrada, saia do ambiente. Você vai dizer, mas eu não posso. Pode. Não existe situação, gente. A única situação que você tem um compromisso de longo prazo relativo é quando você tem uma criança pequena que você cuida, um filho seu. Mesmo adulto, esse filho, já são vidas independentes. Então não se justifica você ficar se sentindo preso a alguém porque você, na verdade, é o exigente. E por que uma pessoa é tão exigente com a vida? É exigente porque quer tudo perfeito a seu modo, tudo adequado ao seu comodismo. Isso é comodismo. Se você for mais elástico, mais plástico, mais flexível, você vai ser muito mais feliz, pode ter certeza. A felicidade, ela advém de uma elasticidade, de uma flexibilidade. Não uma flexibilidade negativa, que seria aquela postura Maria vai com as outras, né? Mas uma flexibilidade positiva, que é você conseguir realmente fazer com que as coisas da vida sempre tenham um significado positivo. É olhar a vida e o contato com as pessoas sempre de uma maneira construtiva. Você consegue fazer isso? Acho que está faltando um caminho aí. Quer uma dica legal que acho que eu posso dar para você hoje? Procure ser feliz só no dia de hoje. Procure, obter no dia de hoje o seu melhor aprendizado. Quer uma dica valiosa? Procure fazer com que o dia de hoje seja muito feliz. Não se preocupe com o dia de amanhã. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. Não se ocupe com o dia de amanhã porque você não tem controle sobre o futuro, né? E ele explica isso no seu texto, que eu estou resumindo aqui dessa forma. Mas até o próprio Jesus Cristo deixa muito claro. Deixa de ser ansioso. Deixa de colocar tanta expectativa no futuro. Na verdade, o futuro há de cuidar de si mesmo, como diz o Cristo.
Só para você entender que na realidade você é muito prepotente, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. É isso que ele quer dizer, é isso que eu quero dizer. Você não sabe exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã. Percebe que essa tua arrogância, essa tua exigência com a vida, consigo e com os outros, ela está sendo destrutiva para a sua felicidade? Percebe que se você for mais relaxado, mais flexível, mais amoroso consigo mesmo, mais carinhoso consigo mesmo, né? Não, obviamente, não se cobrando nada. A gente tem que se cobrar um pouco, melhorar em uma coisa, noutra, mas não transforme a autocobrança em autoculpa. Eu sempre digo isso. Não transforme a autocobrança, que é positiva, em autoculpa, o que é absolutamente paralisante, né? Te paralisa, te aprisiona e destrói a tua vida. Então, deixar de ser exigente, claro, é dar uma revisada na vida. Às vezes isso veio de um condicionamento de pai, de mãe, ok, né? Eu trabalho muito isso nas minhas aulas terapêuticas, lá no Espaço Entre Vidas, mas é muito importante que você aprenda, independente desse processo de autoconhecimento e identificação de onde tudo isso começou, que você aprenda verdadeiramente a relaxar, não é? Aprenda a ser flexível, se permitir errar e permitir até mesmo que os outros errem até certo ponto, não no sentido de ficar sofrendo na mão de ninguém, mas no sentido de falar, ó, é a escolha dele, é a vida dele, é o jeito que ele quer conduzir a vida, eu vou conduzir a minha relaxado e tranquilo. Então, que tal ser feliz só por hoje? Que tal ficar limpo dessas drogas, né, emocionais que são os pensamentos viciantes só por hoje? Que tal focar toda a tua energia no dia de hoje, não é? Com aquele sentimento de é isso que importa, porque se eu me disciplino e aprendo a fazer o momento presente, o dia de hoje, o mais feliz da minha vida, você percebe que eu habituo a todos os dias ser feliz? Eu habituo a acordar com um olhar positivo para a vida, com uma alegria no coração, porque eu não estou me exigindo ser feliz para o resto da vida. Eu não estou me exigindo ganhar milhões, eu não estou me exigindo ser perfeito em alguma coisa que eu imagino, status, dinheiro, beleza, sei lá, família, né? Tem gente que é ambicioso em termos de família, que é a família perfeita. Filhos perfeitos, marido, mulher, tudo muito bonito, para todo mundo falar, olha que família bonita, no Facebook, não é? Então, na verdade, isso é muito ilusório. Para de trabalhar pela casca, para de querer caprichar tanto na embalagem e o conteúdo ser uma porcaria. Se você colocar no conteúdo a essência da felicidade, é o valorizar da vida, né? É caprichar mesmo no teu dia a dia, nas coisas menores que sejam, para conseguir construir um dia feliz, certamente você vai habituando a se libertar dessas drogas psíquicas, dessas drogas emocionais, que, claro, são alimentadas pelo sistema, pela religião, pela sociedade, de um modo geral, por padrões de pensamento que estão no inconsciente coletivo. Mas cabe a você tomar a decisão de falar, chega, não quero mais, não vou absorver essa droga, isso não me serve, isso faz mal para mim, ok? Então espero que você possa dizer, ó, todos os dias ao final do dia, estou limpo de emoções e pensamentos negativos. Só por hoje que seja, mas estou conseguindo manter minha vibração positiva, ok? Bom, gente, quero aqui dizer a vocês, se você curtiu aqui o vídeo, dá seu like aqui embaixo, é importante para mim esse retorno, não é? Não deixe de se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube, não é? Para que você receba as notificações de todo vídeo novo, de todas as novidades, né? E procure também acompanhar, são 3 vídeos inéditos por semana, no mínimo, terças, quintas e domingos. Um abraço!